Olá, alunos! Bem-vindos à nossa 16ª aula de Educação Física, com o tema Jogos Cooperativos. Nossa, já faz tanto tempo que a gente teve esse conteúdo, né? Mas hoje nós teremos uma revisão. Hoje é a nossa aula de revisão. A gente está chegando, né, ao final do primeiro trimestre, portanto, vamos revisar, então, todos os conteúdos que a gente teve a respeito dos jogos cooperativos. O que as imagens estão mostrando, né? Uma coletividade, um grupo, né? Distinto, trabalhando com um equipamento só, com criatividade, com colorido. Aqui as crianças, né? Teoricamente, brincando, recreando, né? Com alegria, né? Que lembra muito as festas juninas, né? Já que estamos falando de brincadeiras, e brincadeiras juninas são culturais também. Bacana, então vamos lá, estejam preparados para a nossa revisão. É o momento de nós repassarmos aquilo que a gente viu e, se ainda surgirem algumas dúvidas, anotem no caderno, beleza? Vamos adiante. Então, o que nós vimos sobre os jogos cooperativos em termos de conceitos, né? Nós falamos das distintas manifestações, né? Porque quando a gente vai falar de jogos, a gente precisa rever esses conceitos. O que são jogos, o que é esporte, né? A gente viu que os esportes, eles têm várias dimensões, né? Que ele pode ser o esporte de performance profissional, ele pode ser a característica de participação para benefícios da saúde, ele pode ser educativo, que é o esporte, que são as atividades que a gente faz na escola, né? Então, a partir dessas três dimensões. Também falamos sobre a diferença do jogo e do esporte. O esporte, ele possui toda uma organização, as regras, os princípios, os usos, né? A questão dos materiais que são específicos, existem comissões, né, organizadoras que determinam essas regras, os equipamentos, né? Então, as federações, confederações, né, de cada modalidade. Quando a gente fala de jogos, a gente está falando de uma coisa mais lúdica, mais de brincadeira, né? Quando o intuito não é só vencer, mas participar, né? Que mais? Nós vimos, então, sobre as distintas manifestações e sobre a dimensão social do esporte. Nós podemos relembrar que falamos a questão de como a gente melhora as nossas relações sociais durante esse desenvolvimento dos jogos, né? Então, é nesse momento que nós vamos respeitar o meu corpo, o corpo do outro, o tempo do outro, né? Valorizar as iniciativas do meu colega, né? Socializarmos, né? Para que nossas relações interpessoais melhorem, né? Que a gente tenha mais aquilo que a gente chama de relações humanas, né? Conviver com o outro, né? Numa sociedade que muitas vezes está fragmentada, né, que as pessoas ficam muito tempo na internet, nos jogos eletrônicos e que acabou se perdendo um pouco essa questão das brincadeiras, né, na rua, no pátio, né, com os vizinhos. Então, na escola a gente resgata isso, né, que são esses jogos, essas brincadeiras lúdicas com a intenção de integrarmos, de aprendermos, né. Então, a gente sabe que nos jogos a gente não só educa o movimento, mas como educa pelo movimento. Então, essa é a dimensão social que a gente traz para a escola. Que mais? Então, vimos também que o esporte poderia ser um veículo de alienação. Né? Estão lembrados que a prof colocou aquela camiseta, né, dos jogadores de futebol cheia de logotipos, né? E isso faz com que a gente perceba que parece que é um veículo de marketing, né? O esporte né, um marketing esportivo e que a gente não use, não permita que o esporte seja usado como um veículo de alienação, para nos deixar alienado, para que a gente seja induzido a comprar determinado produto, determinada marca em função do que foi nos sugerido, muitas vezes subliminarmente, perdão, mas assim, de forma indireta, né? Então, que a gente desenvolva a nossa consciência, né? Para que não sejamos manipuláveis, né? Pelas mídias, certo? Que mais?
Jogos cooperativos, os principais fundamentos, né? Lembra? Então, nós tratamos muito sobre isso, sobre a questão da competitividade e da ludicidade. O que é competitividade, né? Aquela energia, aquela garra que muitos têm, que brota do nada, né? Então, tem muitos alunos que são calmos, tranquilos em sala de aula, mas quando estão numa situação de competição, viram outras pessoas, né? Ficam mais nervosos, ansiosos, né? Por vencer. Então, essa é a competitividade exagerada, né? E enquanto que em alguns lugares, algumas culturas, isso não é tanto assim. Lembram disso, né? Nós falamos. E que nós confrontamos esses dois conceitos, a competitividade e a ludicidade. A ludicidade no sentido da brincadeira, do participar por prazer, por gostar, e não porque vai receber um salário por isso, é um trabalho, é uma performance, né? A gente não tem essa questão, né, da competição, do vencer. E sim, recriar, aprender com o outro, ensinar, né, por divertimento. Certo? Mas vamos adiante então, aqui nós temos uma questão bem lúdica, né? Uma brincadeira bem gostosa de fazer nos parques. Mas agora vamos a uma atividade, nós estamos retomando os conceitos, os conteúdos e vamos para uma atividade. Vamos ver se vocês estão acompanhando o raciocínio da prof. Hora de testarmos o nosso conhecimento. Seria o ser humano competitivo por natureza ou o meio o torna assim? Observem a imagem, né? As pessoas estão competindo, né? Fazendo um esforço supremo para conseguir vencer, né? E então está falando dessa competitividade. Então, a gente sabe que em algumas culturas, as pessoas parece que já nascem muito competitivas, né? Elas já são criadas desde pequenas, né? Países de primeiro mundo, a gente observa isso. Desde pequenas para serem os primeiros, para serem os melhores, para se destacarem em várias áreas, em vários pontos, principalmente nos estudos, né? E que já tem essa competição desde sempre, né? Então, são superados várias questões em função de vencer, de melhorar, de superar. São deixados muitos conceitos, muitas coisas boas, né? Que seriam muita afetividade de lado em função de vencer, de ser o melhor. Em outras culturas, não. Estão lembrados que a prof falou um exemplo de uma cultura indígena que, por exemplo, ficam a uma distância, dois grupos, né? A princípio é uma atividade, é um jogo. Dois grupos a uma distância de mais ou menos 100 metros cada um, fazendo movimentos e, enfim, lançando flechas, né, com arco e flechas uma para a outra, em um determinado alvo. E o interessante, sabe o que é? É quando as flechas atingem o alvo. Essa equipe que está desse lado comemora, canta, pula, faz festa. E se errarem, as pessoas ficam dizendo mais para a direita, mais para a esquerda, ficam ajudando. Então é uma celebração, esses jogos se tornam uma celebração da amizade, da destreza, né? As equipes uma incentiva a outra a melhorar, a superar as suas limitações e a vencer, atingir o alvo, né? Então isso varia muito, a gente já falou sobre isso. Mas e quanto à atividade? Pensem bem, ó, essa pergunta. Será que as pessoas já nascem competitivas, né? Ou será que o meio que as torna assim? Pensem com carinho, peguem o caderno de vocês e caprichem. A prof espera vocês.
Muito bem, espero que vocês tenham aproveitado bem o tempo e caprichado nessa resposta, porque ela revela o quanto que vocês já têm de consciência crítica, de senso crítico, né? Que vocês já se conscientizaram dessas questões relacionadas aos jogos, à ludicidade, à competitividade. Então, deixem registrado no caderno de vocês que os professores irão acompanhar como que vocês estão se desenvolvendo, como que está o senso crítico de vocês, a questão da argumentação, porque não basta responder sim ou não, simplesmente, né? Nós temos que argumentar, justificar essa resposta, né? Esse é o mais importante. Eu posso dizer que sim, que ele já nasce, né? Como eu posso dizer que o meio influencia, desde que eu tenha uma boa argumentação que justifique isso. E os professores vão estar ligadinhos no que vocês escreveram, beleza? Vamos adiante então. Em se tratando dos jogos cooperativos sem perdedores, estão lembrados que os jogos acontecem, tem uma disputa, mas que não tem perdedores, então ele não tem essa conotação negativa, esse estímulo negativo, né? As pessoas não vão perder, ficar tristes quanto a isso, ao contrário, né? Todas as pessoas jogam juntas para superar um desafio comum, né? Então, como está aqui expresso, né, no rostinho das crianças, todos estão felizes, estão contentes por terem recreado, por terem brincado, feito uma disputa e que todos venceram, né, o desafio. Por isso que a gente fala que os jogos cooperativos nem sempre têm vencedores, né? Normalmente eles não têm perdedores. Jogos de quebra-gelo e integração. Estão lembrados que a gente falou sobre isso? São jogos e brincadeiras, atividades que a gente faz no início de uma palestra, de um curso, de um evento, né, para quebrar o gelo, numa primeira aula, né? Então o professor chega, o professor ou orientador, né, chega e faz uma atividade para que todos se apresentem, mas não uma forma muito rígida, que as pessoas se sintam introvertidas. Ao contrário, essa atividade faz com que todos se socializem, com que todos se sintam acolhidos. Então, são jogos curtos, com altas doses de ação e gasto de energia. Essa é a característica principal desses jogos, né? Que promovem a integração e esse quebra-gelo, essa parte inicial que todo mundo fica meio tenso, né? Muito bem. Os jogos de resultado coletivo, também falamos bastante sobre isso, né? Cooperar coletivamente com os outros times para alcançar a meta. Então, a prof até brincou, aqui está o professor, aqui tem uma equipe, ali tem outra equipe, né? E todos estão comemorando, festejando. Então, significa que tem toda essa questão do coletivo, né? Que faz com que todos se sintam bem, se sintam integrados, né? Então, não se tem uma hierarquia, uma superioridade de uma equipe para outra, né? Todos são vistos da mesma forma, né? Então, todos com o objetivo de alcançar a mesma meta, tá bom? E agora vamos para mais uma atividade. Estão pensando que é molezinha, né? Revisão é só rever? Não, a gente tem atividade também. Hora de testarmos o nosso conhecimento. Escolha a alternativa que não se refere aos jogos cooperativos. Prestem atenção. Alternativa A. Distingue-se do esporte pelo simples fato de que, ao se iniciar o jogo, pode ser finalizado a qualquer tempo. Alternativa B. O caráter social do jogo torna-o uma necessidade regular, como se fosse um complemento, um hábito de vida saudável. Alternativa C. É uma atividade ligada a todo e qualquer interesse material, com o qual se objetiva obter lucro, fama e vitória. Alternativa D. É construído de maneira coletiva e na medida em que é incorporado aos hábitos de determinado grupo, povo ou população. Torna-se fenômeno cultural. Muito bem. Tendo compreendido as alternativas, eu gostaria muito que vocês pegassem o caderno de vocês, lessem, analisassem alternativa por alternativa e no momento que vocês escolherem uma alternativa, vocês justifiquem porque ela é a verdadeira, ela é a certa, ela é a resposta correta. Então, vão argumentar. Eu acredito que seja por isso, por esse motivo, ok?
Acredito no potencial de vocês. Estou aguardando.
Ok, galerinha, vamos ao resultado, vamos à resposta correta. Espero que vocês tenham interpretado direitinho o que esse enunciado dessas respostas, dessas alternativas, tem para dizer para vocês. E acertou quem marcou a alternativa C. É uma atividade ligada a todo e qualquer interesse material. Está sendo bem explícito, né? Todo e qualquer interesse material, financeiro, com o qual o objetivo é obter lucro, fama e vitória. Então, esse conceito não se refere aos jogos cooperativos, como a gente já está estudando, né? Ele fala do quê? De uma questão profissional, talvez um esporte de performance, né? Então, as demais estão certas, né? Porque distingue entre o esporte pelo simples fato de iniciar o jogo finalizando a qualquer tempo. Então, não tem um tempo determinado, né? Aqui se revela o caráter social do jogo, a necessidade regular, como se fosse um complemento e um hábito para um estilo de vida saudável, né? Que mais? A alternativa D falava que ele é construído de maneira coletiva, então pelo grupo, né? À medida que ele é incorporado aos hábitos de determinado grupo, população, tornando-se um fenômeno cultural. Então, quando a gente tem esses aspectos culturais, sociais, a gente está falando realmente dos jogos cooperativos. Do contrário, não faz parte. Beleza? Vamos adiante, então. Agora, vamos falar dos jogos de inversão. Estão lembrados desse conceito? Quando a gente fala de inversão, nós estamos falando de que nem sempre quem teve o melhor resultado, o melhor índice é o vencedor, né? Então, a gente inverte. Fazendo isso, a gente faz com que o jogo se torne mais democrático, com que todos, independente da sua força física, das suas destrezas, né, do seu raciocínio rápido, enfim, que todos tenham a chance de se sentir vitoriosos, de se sentir participantes desse fato, dessa atividade, dessa brincadeira. Então, vamos relembrar direitinho. Olhando as imagens, né, essa aqui traduz muito bem. Vejam que são lançados confetes, né? Quando se completa a prova. É uma brincadeira, né? São adultos, inclusive, brincando, recreando, né? Com carrinhos, disputando, né? Mas no final todos venceram, né? Porque todos foram coroados com a glória da vitória, com terem completado a prova, né? Com os confetes. Então, a prof escolheu uma imagem só para ilustrar, né? O sentido a que se referem os jogos de inversão. E aqui estão lembrados, a prof deu um exemplo, a questão do chute ao gol, né? Que é uma brincadeira que eu costumava fazer nas escolas onde eu trabalhava, no sentido de que colocar alguém para bater o pênalti e alguém para defender, né? E aí quem faz o gol vai para o gol, então é uma inversão, né, de papéis, né? E muitas pessoas optam, né, por não gostam de ser goleiro. Então, nessas circunstâncias, todos vão ser goleiro, todos vão ter essa oportunidade de ser o goleador e ser o goleiro. Então, é uma forma de inverter os papéis, os valores, né? E aí, como diz aqui, né? Trazem o prazer pelo jogo e não pela vitória. Então, aqui, mesmo aquele que tem menos habilidade, ele vai se esforçar, mas pode ser até engraçado e todos vão se divertir. Ou quando eles acertarem, vão se sentir muito felizes, muito contentes. Então, essa questão dos jogos de inversão realmente é para inverter os valores, certo? Na sequência, então, falamos sobre os jogos semi-cooperativos. Mas como assim? Ou eles são cooperativos ou eles não são, né? Mas nesse caso, a gente abre uma exceção. Os semi-cooperativos, eles trazem questões que têm competição, que tem vencedor, que tem alguém que vai vencer, e aqueles que, por sua vez, vão recriar, então eles vão brincando e pontuando. Isso acontece muito nas aulas de educação física, quando nós estamos trabalhando os educativos, né? Então, o que o professor faz? Ele faz uma adaptação da modalidade que ele está trabalhando de uma forma lúdica, mas que a gente consegue perceber quem vence e quem não vence. Só que esse não é o objetivo, não é o fundamento, a vitória, mas sim essa recriação e melhorar os gestos técnicos da modalidade. Então, o enunciado nos diz, são jogos com estruturas competitivas que contêm elementos de cooperação,
fornecendo a diminuição gradativa da competição. Então, aqui nós temos dois casos, né? Uma simulação de uma atividade, né, imitando o quê? O atletismo, né? A corrida de bastões, e aí o passe do bastão, a troca de bastão. Então, ele imita a prova, né, como ela é organizada, mas um intuito de brincadeira. Até vamos ter vitória, mas não é o foco. Então, ele tem características de cooperação, certo? E aqui no campo mesmo, educativos do futebol. Então, um de cada vez executa o movimento, simulando situações de jogo, fazendo com que os atletas, recreando, se divertindo, consigam melhorar a sua percepção do movimento, né? O seu desempenho, né? No gesto técnico da modalidade. Então, é uma forma do treino, né, quando são crianças ainda, ser menos tenso, pesado, né? Então, existe essa brincadeira, né, o aquecimento, o alongamento, e essa brincadeira mais descontraída, né, que tem esse aspecto cooperativo, mas para que todos melhorem a sua aptidão, a sua capacidade técnica, né, dos movimentos. E isso contribui para o desempenho durante o jogo oficial, né, quando a gente está jogando, né, propriamente dito, a modalidade. Certinho? Vamos adiante. Na sequência, vamos falar dos jogos de toque e confiança. Estão lembrados que a gente fez até uma atividade de automassagem, né? Então, esse estilo de jogo, esse tipo de atividade, né, ele envolve o quê? O toque. E aí, quando a gente está falando, né, do toque em si, né, para a gente se autoconhecer, aumentar a nossa consciência corporal, a percepção, o sentir do nosso corpo, tem uma conotação, né? Mas quando a gente está falando do corpo do outro, requer uma série de cuidados, né, de percepção, né? Cuidado com o corpo do outro, porque as culturas são diferentes. Tem culturas com um clima mais quente, como nós aqui, tropical, que a gente já tem um contato físico, né? Já chega beijinho, abraço, né? Tem um contato maior. Em outras culturas isso jamais acontece, né? Os cumprimentos são feitos desta forma. Então, faz com que haja uma certa frieza, né? Não quer dizer que as pessoas não sejam afetuosas, mas não tem essa questão do toque, do abraçar, né? As pessoas já ficam meio receosas quanto a isso. E quando a gente está trabalhando num grupo que muitas vezes nem todos se conhecem, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Jogos de toque e confiança devem ser utilizados com cuidado. Então, tem que ter a permissão para tocar, né? Para trabalhar no corpo do outro, né? E eles ajudam os participantes a observar como lidam com a confiança em suas vidas. Então, na outra aula, quando a gente falou disso, a prof deu um exemplo até de que a gente adquire uma confiança na pessoa, principalmente em termos de dança, né? Por exemplo, que o par da gente carrega a gente no ombro, eleva a gente. E se alguma eventualidade acontece, como aconteceu comigo numa apresentação que eu caí, o meu par acabou deslizando, né, a mão e me derrubou. E depois eu tive muito medo, eu não confiava mais. Né? Durante muitos anos eu continuei dançando, mas eu evitava participar desses passos em que eu tinha que saltar e confiar em alguém para me segurar. Então, isso trabalha muito, eu tive muita dificuldade de lidar com isso depois, né? Então, isso também tem a ver com a confiança. Né? Em várias atividades da educação física, mesmo de alongamento, a gente precisa do apoio do outro, do corpo do outro. E muitas vezes a gente não consegue se soltar, se entregar para a atividade, porque tem muito receio, tem questão de traumas, de questões próprias mesmo de cada pessoa. Então, quando a gente não conhece, a gente precisa ter esse cuidado, essa delicadeza, né, de pedir para a pessoa, para tocar nela, para que ela possa confiar em você e tudo mais, né? Então, bem bacana. E quanto mais a gente participa desse tipo de jogo, a gente melhora a nossa confiança no outro e a nossa confiança em nós mesmos, porque no momento que a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe os limites e sabe, né, como melhorar essa confiança de nós mesmos e levando isso para a vida também. Certinho? Vamos adiante, então. Jogos de criatividade e sintonia. Criatividade, a gente já falou que é uma capacidade que todos têm, mas que a gente pode aprimorar, desenvolver, né? Que não se cria nada do nada, se cria a partir
de alguma coisa, né? Aí a gente vai recriar, vai colocar outros elementos, vai fazer uma releitura dessa dança, desse jogo, dessa brincadeira, né? Então, isso faz com que a gente melhore a nossa criatividade, seja para nos vestirmos, para organizarmos as coisas, né? Buscar uma alternativa, buscar uma saída para algum problema, para algum desafio. Então, essa é a contribuição que esses jogos fazem com a gente, né? Então, o que eles trazem? Eles estimulam a expressão da imaginação, da intuição e da criatividade. E tudo isso contribui para o nosso dia a dia, né? Participantes podem se auto-perceber e mostrar abertamente aos outros o que descobriram acerca de si mesmos e do grupo. Ó, mais uma atenção aqui. Aqui a gente percebe as pessoas unidas em torno de um objetivo, no caso um bambolê, usaram de criatividade para vencer um desafio. Então, são pessoas de idades diferentes, características diferentes, mas que se uniram em prol de um objetivo, de um desafio, né? Então, essa figura, essa imagem, ela revela essa questão da criatividade. E aqui, com um grupo menor, o que acontece? A gente vive experiências, né? Como a gente falou no outro estilo, né? A questão da massagem, da automassagem, do relaxamento, né? E aí a gente vai vivendo emoções, a gente fecha o olho, vai relembrando, vai vivenciando aquilo que, no caso, o professor está orientando, né, no relaxamento, e a gente precisa ter um clima de acolhida para que as pessoas possam se expressar. Olha, eu me senti assim, eu não consegui relaxar, eu sou muito ansioso, a professora falou e eu acabei dormindo, né? Mas a pessoa tem que se sentir à vontade para colocar no grupo a sua expressividade, né? Sua singularidade, como foi a experiência para ela. E para isso precisa ter, então, essa sintonia. A prof escolheu essa imagem que mostra ali as pessoas, né, em uma boa sintonia, concordando umas com as outras, certo? Na sequência, vamos para os jogos de fechamento, né? Então, aqui na imagem a gente está vendo as pessoas recreando, fazendo parte desse jogo, essa escultura humana de várias posições, né? Mostrando as suas habilidades, a sua competência, revelando na vida cotidiana, independente das suas tarefas, dos seus papéis sociais, né? Mas o que diz aqui? Oportuniza que as pessoas se posicionem em relação ao grupo e a si mesmas, adquirindo uma identidade. Então, eu sei quem eu sou, eu participo desse grupo, eu conheço as pessoas desse grupo, eu sei me posicionar e levo isso para a minha vida, né? Porque é tão difícil a pessoa passar por uma crise de identidade, né? Imagino vocês, adolescentes, né? Peraí, mas quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel? Né? 9º ano, eu vou fazer ensino médio, eu vou fazer técnico, o que eu vou fazer? O que eu quero da vida? Quais são os meus objetivos, né? E esse estilo de jogos fazem com que a gente olhe um pouquinho para dentro, se conheça melhor e saiba interagir com o grupo, tá certo? Transferindo o que fizeram na aula ou vivência, no caso, para o seu cotidiano. Então, isso é muito bacana, porque, como a prof já falou para vocês, o corpo da gente tem memória, né? A gente leva para junto da gente, né? Para o nosso dia a dia. Quando a gente fala também de relações humanas, isso faz com que a gente tenha uma sensibilidade para conviver com o outro, para respeitar o corpo do outro, os limites do outro, né? Então, isso faz com que a nossa convivência social seja muito melhor. Mas vamos adiante. Agora vamos retomar então, para que fique bem fixado para vocês, os conteúdos referentes aos jogos cooperativos. Então, foram várias aulas, nós tivemos várias oportunidades, exercícios, atividades. Espero que vocês tenham feito todas as atividades para que internalizem mesmo esses conteúdos e vocês saibam disso, possam usar esse conhecimento tanto na prática quanto na teoria, tanto nas provas, nos trabalhos que vocês terão, né? Mas que isso sirva de positivo para a vida de vocês, tá certo? Então, vamos só retomar bem rapidinho o que a gente viu de jogos cooperativos hoje.
Jogos cooperativos nós vimos os conceitos, os fundamentos, os jogos cooperativos sem perdedores, os jogos de quebra-gelo e integração, os jogos de resultado coletivo, os jogos de inversão, os jogos semi-cooperativos, os jogos de criatividade e sintonia e os jogos de fechamento. E por hoje terminamos a nossa aula. Espero que vocês estejam bem craques nesse conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau!